Hoje vamos conversar um pouco sobre os transtornos ansiosos. Engana-se quem pensa que quando nós estamos falando do período gestacional, do período pós-parto, só existe a depressão pós-parto. Não. A ansiedade é o transtorno mais prevalente no Brasil, sendo um dos transtornos mais prevalentes no mundo e que causa maior incapacidade nas mulheres. As mulheres têm o dobro de transtornos ansiosos do que os homens. E nós temos que pensar muito o quanto essa ansiedade, esse transtorno ansioso, ele pode impactar no dia a dia, na qualidade de vida, no trabalho e na vida em geral dessa mulher e de toda a sua família. Nós sabemos que há uma prevalência muito alta de transtornos ansiosos na gestação. Alguns estudos apontam pra gente uma média de 18% no primeiro trimestre, 19% no segundo trimestre e sim, isso aumenta para 24% no último trimestre. Daí chama a nossa atenção para a importância de um trabalho aí, né, para esse momento gestacional, para que a gente não tenha tantas perdas, tantas dificuldades que a gente vê nas nossas mulheres. O que a gente percebe? Que uma a cada 3 mulheres que tem transtorno ansioso na gestação, ela continua tendo no puerpério. Tá? 1 a 5 mulheres gestantes tem uma prevalência de ter pelo menos um transtorno ansioso. Lembrando que o transtorno de ansiedade, ele é muito comum ele estar também como comorbidade no transtorno pós-parto, no transtorno depressivo pós-parto. Então, nós precisamos ficar atentos sim e conhecer um pouquinho mais sobre esse transtorno. Nós temos que diferenciar o que é a ansiedade, a preocupação, o medo normal e do que é o patológico, né? O patológico é todo aquele que vai causar um sofrimento significativamente importante na vida da nossa paciente. Então, nós temos que ver como era a rotina dela antes, como está agora, como está o sono, como está o apetite e sempre ficar atento ao padrão comportamental que ela tinha antes e depois, tá? Temos que nos atentar, histórico familiar, tá? Então essa paciente, ela tem um histórico familiar de transtorno ansioso, sabemos que sim, pode ter uma predisposição, sim, pelo familiar ter tido e até mesmo pela questão da aprendizagem, tá? Temos que ficar atentos. Se essa paciente que está nos procurando, ela já tem um histórico anterior pessoal também de transtorno ansioso. Ficar atentos a alguns fatores de risco que nós sabemos que podem predispor, que aumenta a vulnerabilidade para transtornos ansiosos nessa fase. Por exemplo, as primíparas, se é a primeira vez que ela está gestando, quando tem históricos de perda gestacional, de tratamentos para infertilidade, quando nós vemos casos de abandono. Então as mães solo, sim, são mães que têm maior probabilidade de ter um transtorno ansioso, tá? Mães que sofreram, mulheres que sofreram abuso sexual, gravidez não planejada. Enfim, há vários fatores que não vou agora estar trazendo para vocês que podem sim ser desencadeantes de transtornos ansiosos na gestação. Quais são os principais transtornos ansiosos? Nós temos o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Nós temos as fobias, que podem ser fobias específicas e fobia social. Nós temos a tocofobia, que está em alta aí, né, que é o medo exagerado da gestação, de engravidar. Nós temos o pânico, o transtorno do pânico, que traz danos muito grandes para essa mulher e para esse bebê. Nós temos o transtorno de separação. Anteriormente nós tínhamos também o TOC, né, o transtorno de estresse pós-traumático, que estavam dentro desse grupo de transtornos ansiosos. Agora, com a revisão do manual do DSM, eles ganharam um capítulo à parte, tá? Então não são menos importantes, mas eles ganharam um capítulo à parte, tamanha a sua incidência e a sua seriedade aí, tá bom? Então nós temos que pensar que há muitas evidências de que o transtorno ansioso crônico, ele pode ter complicações obstétricas importantes,
tá? Por quê? Porque há evidências de que o cortisol ele pode passar pela placenta e afetar como esse bebê. Pode estar associado a má formação fetal, a menor peso, então a criança tem um pouco mais de dificuldade de ganhar peso, a parto prematuro. E também lembrando que a ansiedade ela pode predispor essa mulher a ter uma depressão no pós-parto, tá? Então todos esses fatores que eu trago para vocês é um alerta para que a gente conheça, para que a gente busque informações e que a gente trate essa mulher com antecedência. Se a gente conhece as causas, quais são os fatores de risco para essas mulheres para que possa desencadear um transtorno ou um agravamento, para que a gente consiga trabalhar com prevenção e intervenção precoce. Lembrando que sim, mais uma vez, as nossas mulheres que trazem sintomatologia ansiosa na gestação, elas têm uma grande probabilidade de continuar no puerpério. Mulheres com um perfil maior insegurança, com maiores dificuldades de interação mãe-bebê, maiores dificuldades com o aleitamento materno. Então, mais uma vez, nós precisamos sim pensar nessa identificação precoce e nesse tratamento durante a gestação.